Esse é um ano para nós avançarmos. Esse é o ano que Deus pegará a sua igreja e colocará em um lugar de destaque. Seja aqui em Maringá, seja em Diamante do Norte, seja na capital da nação, seja nas nações, o Senhor vai pegar a igreja dele e vai colocar num lugar de distinção, num lugar de honra, num lugar onde as pessoas afluirão para lá, as pessoas correrão para lá, para serem curadas, para receberem palavra de esperança, para receber uma palavra de ânimo, para receber uma palavra de fé, porque nós somos a esperança do mundo. Parafraseando Bill Hybels, pastor da igreja de Willow Creek, lá nos Estados Unidos. E hoje eu quero compartilhar com você numa história que para mim se resume em 3 palavras, a história que está descrita em 2 capítulos da Bíblia, e eu vou ler alguns versículos dessa história, uma história muito conhecida, uma história que está dentro de um livro de conquista, dentro de um livro de vitória, dentro de um livro de avanço, dentro de um livro de progresso, dentro de um livro que sim, tinha inimigos, sim, tinha desafios, sim, tinha problemas, mas apesar dos inimigos, apesar dos desafios, apesar dos problemas, esse povo avançou, esse povo conquistou, esse povo triunfou, esse povo entrou para a história como povo de Deus. E eu quero declarar desde já que essa é a melhor oportunidade para nós, diante dos inimigos, diante dos desafios, diante dos problemas, de avançarmos e entrarmos para a história como povo de Deus, aleluia. Uou, eu creio nisso profundamente. E eu quero dizer para você o tema dessa palavra. O tema é prostrar, levantar e avançar. Como é, pastor? Serão os 3 pontos dessa mensagem: prostrar, levantar, avançar. Grita aí, meu irmão, na sala da sua casa: prostrar, levantar, avançar. É isso que o Senhor espera. Há um tempo sim de nos prostrarmos, há um tempo sim de estarmos com a boca no pó, sim, mas esse não é o tempo inteiro que Deus tem para nós. Temos o tempo da boca no pó, mas temos o tempo de nos levantar e avançar. E eu creio que em algum momento, ou em várias áreas da sua vida, você está experimentando essas 3 ações. Eu poderia dar o tema assim, os 3 verbos do sucesso, os 3 verbos da vitória, os 3 verbos do milagre, os 3 verbos que fazem com que seus erros sejam transformados em milagres. Como é? Isso mesmo. São 3 verbos que fazem com que os seus erros sejam transformados em milagres. E não importa qual tenha sido o seu erro, se você se prostrar, levantar e avançar, Deus é poderoso de pegar esse erro e transformar em um milagre poderoso. Eu quero ler com você em Josué capítulo 7, por favor. Josué capítulo 7. Essa história de Josué começa no capítulo 7 e termina no capítulo 8. Você sabe que o livro de Josué inteiro é um livro de conquista. É o momento em que o povo entra na terra prometida. É o momento que o povo se estabelece na terra prometida. É o momento que as tribos alcançam suas terras, seus lugares, suas geografias e estabelecem-se lá para a honra e glória do Senhor. O livro de Josué é o momento em que o povo entra no cumprimento da promessa. É o momento em que aquela geração, a geração dos filhos, vem, gozam, celebram e concretizam os sonhos que foram gerados no coração de seus pais, mas por conta da incredulidade deles, eles não puderam entrar na terra prometida. E se você olhar, com exceção do capítulo 7 de Josué, do capítulo 1 ao capítulo 6, do capítulo 8 até o capítulo 24, o último capítulo de Josué, você vai ver, meu irmão, que é vitória atrás de vitória, é bênção atrás de bênção.
A única derrota que eles experimentaram foi a derrota lá diante de Ai. Ai, é isso mesmo, Ai. Ai, e tem muito crente aí gritando ai, mas está na hora de gritar vitória em nome de Jesus. Pare de gritar ai e comece a gritar vitória. Pelo Senhor marchamos sim, e seu exército é poderoso. Aleluia, aleluia. E eu quero ler com você Josué capítulo 7. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta aí em Josué 7. Eu quero te dar uma tarefa, né, para você fazer ainda hoje. Ler Josué capítulo 7 e capítulo 8, para você entender depois. Eu não vou ler todos os versículos desses dois capítulos. Eu vou ler do verso 2 ao verso 5 do capítulo 7, e depois eu vou ler o verso 6, o verso 10 do capítulo 7 e o verso 1 do capítulo 8, tá bom? Mas é tarefa para você pegar esses dois capítulos e ler hoje, mais de uma vez, meditando, memorizando, vendo e aprendendo e extraindo um pouco mais que o Senhor tem para nós através da sua palavra viva. Antes de ler, quero orar mais uma vez para que o Senhor possa ser engrandecido em nossas vidas. Pai, eu te peço, alcança onde quer que esteja essa pessoa que está precisando dessa palavra. Alcança o coração dela, alcança a mente dela, que todas as distrações agora sejam simplesmente impedidas de roubar a atenção delas, para que a tua palavra possa frutificar nelas uma verdadeira transformação, e que durante essa semana elas colham o fruto do semear dessa palavra, do lançar dessa palavra sobre a vida delas. Pai, eu te peço, por tua graça e por tua misericórdia, toca cada família, cada pessoa, Pai, cada grupo de pessoas que está assistindo agora a essa transmissão online dessa palavra, seja aqui no Paraná, seja lá no Maranhão, seja lá em São Paulo, seja lá no Pará, Senhor, seja no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, até mesmo nos Estados Unidos ou lá na Inglaterra, Senhor, que essa palavra possa gerar o fruto para o qual ela foi lançada. O que o Senhor fez comigo, faz com cada um deles. Enche o coração deles de fé como o Senhor encheu o meu. Muda a atmosfera deles como o Senhor mudou a minha a partir dessa palavra. No nome de Jesus eu oro. Seja engrandecido o Senhor, hoje e sempre, pela ação do Espírito Santo de Deus. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Prostrar, levantar e avançar. Josué capítulo 7, do verso 2 ao verso 5, nós lemos assim a palavra do Senhor. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam e espionem a região. Os homens subiram e espionaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga e chegaram a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, o povo desanimou-se completamente. O povo desanimou completamente. Você já desanimou completamente, sim ou não? Eu acredito que depois de tantos dias de isolamento social, depois de tantas coisas difíceis acontecendo no âmbito pessoal, no âmbito familiar, no âmbito social, no âmbito nacional, no âmbito global, tantas coisas difíceis, tantas notícias ruins, tantas profecias proféticas
caóticas ou profetadas caóticas a gente tem ouvido. E por conta disso, de todo esse tempo de isolamento social, de todas essas coisas difíceis acontecendo, é possível que você comece a pensar que as coisas grandes não são mais para você. É possível que você pense que o jogo acabou. E também, inclusive também é possível que você pense que, por causa de tantos erros que você cometeu ao longo do caminho, não dá mais para esperar coisas grandiosas, não dá mais para esperar milagres, não dá mais para esperar o bom tempo, não dá mais para crer nisso, que o melhor está apenas começando. Talvez porque você perdeu muito tempo até aqui, talvez porque você feriu pessoas ao longo do caminho, talvez porque você deixou a desejar em muitas áreas. A única sensação que domina você hoje, que domina você agora, nessa estação que você está vivendo, é uma sensação de, puxa, depois de perder tanto tempo, depois de ferir tantas pessoas, depois de deixar a desejar em muitas coisas, a única sensação que eu consigo manifestar é a sensação de que eu sou desqualificado para qualquer coisa que Deus venha fazer hoje, e por isso eu não consigo mais esperar grandes coisas. Não consigo esperar grandes coisas. Ao longo dessa semana eu fui bombardeado com muitas mensagens de alguns dizendo: realmente não dá, eu me sinto um lixo, eu não presto mais para nada, Jesus não vai mais me usar, eu errei demais, eu pisei demais na bola, eu feri pessoas que me amavam, eu perdi tempo, e eu acho que Jesus não se importa mais comigo, eu sou completamente desqualificado, eu não presto para mais nada. Se essa é também a sensação de desqualificado que você está sentindo, acredite, essa palavra é para você, essa mensagem é para você que acha que Deus não pode mais te abençoar abundantemente, essa mensagem é para você que acha que Deus não pode mais te usar poderosamente, essa mensagem é para você que acha que os milagres não acontecerão mais. Eu estou falando com gente que acha de si mesmo uma completa desqualificada, uma pessoa desqualificada. Por isso, eu quero que você faça, de verdade, do fundo do meu coração, 3 coisas. Eu quero que você faça 3 coisas do fundo do meu coração. Primeira delas, não deixe que os erros passados possam determinar o seu futuro. Segundo, eu peço para que você creia de todo o seu coração que há um propósito de Deus para cada dor que você está vivendo, que você está experimentando. E terceiro, eu quero que você veja que Deus é poderoso para pegar cada erro do caminho e transformá-lo em um milagre poderoso para você nesses dias e para quem estiver ao seu redor. Pastor, como é que eu faço isso? Querido, começa pedindo um coração contrito, um coração quebrantado. Comece a pedir a Deus esse coração, e você vai ver começar um novo dia de bênção e de vitória para você. Você crê nisso? Dá um amém aí na sala da sua casa, dá um glória a Deus aí na sala da sua casa. Você que está aqui, por favor, me ajuda aí também, dá um glória a Deus. Você crê nisso? Pede esse coração, e um novo dia raiará sobre você, trazendo a bênção e a vitória do Senhor. Mas pastor, é verdadeiro que quando olhamos a nossa vida, nós sabemos, cada um de nós sabe, nós sabemos que Deus tem todas as razões para nos tirar do jogo e nos colocar no banco. Deus tem conhecimento de tudo isso, para nos tirar do jogo e nos colocar no banco. Quando nós pensamos sobre o que Deus pode fazer através das nossas vidas hoje, imediatamente o lixo que fabricamos ontem é lançado sobre nós impiedosamente pelo inimigo. E acredite você ou não, mas é verdadeiro que cada um de nós tem o seu próprio catálogo de pecados, de falhas, de fracassos, de erros ao longo do caminho.
E podem ser coisas variadas, podem ser coisas estúpidas que você fez na sua juventude, ou que ainda mesmo está fazendo, mas pode ter sido feito alguns anos atrás. Por exemplo, você pode ter desonrado seu casamento com infidelidade conjugal, você pode estar atolado hoje em dívidas por descontrole financeiro, por descontrole na organização. Você pode estar hoje perdendo a oportunidade de emprego, porque não teve disciplina necessária para terminar sua formação acadêmica, e hoje a oportunidade é para alguém que tem uma graduação diferente da sua, ou melhor do que a sua, porque você perdeu o tempo. E sabe o que é mais difícil no meio de tudo isso? Olhem aqui para mim. Sabe o que é mais difícil no meio de tudo isso? É você saber no fundo do seu coração que você não pode culpar ninguém a não ser a si mesmo, pelas decisões erradas que você tomou, pela maneira como que você viveu. E me escute o que eu vou dizer. Olhe para mim, presta atenção. As coisas mais difíceis, as lutas mais difíceis, os obstáculos mais difíceis, os inimigos mais fortes para vencer, são aqueles que nós criamos para nós mesmos. Não são aqueles que o diabo envia, não são aqueles que as circunstâncias se colocam diante de nós, são aqueles que nós criamos para nós mesmos. Sabe por quê? Porque é fácil eu enxergar no outro a possibilidade de redenção. É fácil eu olhar para o outro quando ele erra e dizer: Deus pode te perdoar. Nós somos bons no aconselhamento, nós somos bons de conselho, nós somos bons de palavra. E é fácil olhar para o outro que caiu, é fácil olhar para o outro que errou, é fácil olhar para o outro que fracassou e dizer para ele: acredite, Deus tem um plano nisso. Não deixe que os erros do seu passado determinem o seu futuro. Acredite que Deus pode pegar esse erro e transformar no milagre. Mas quando é a gente que está em foco, quando o erro se trata daquilo que nós cometemos, quando o fracasso se trata exatamente de uma autorresponsabilidade, a sensação nossa é de que o jogo acabou, é de que não tem mais saída, é de que não dá mais, é de que não tem mais jeito. Mas eu vim nessa noite dizer que o jogo não acabou. O jogo não acabou, meu irmão. O jogo não acabou. A batalha não foi vencida. E ainda que a batalha não foi vencida, a guerra não acabou. Acredite nisso. Deus pode usar você, apesar dos seus erros. Deus pode transformar os seus erros em milagres. E acredite, os seus erros não te desqualificam para o milagre. Pelo contrário, os teus erros te tornam um candidato muito provável para viver os milagres que você espera ver na sua vida. É só começar a agir do modo e do jeito de Deus. Amém ou não amém? Pastor, o senhor está dizendo então que Deus pode pegar todos os meus erros e transformar em milagres? É isso mesmo, mas não tire a minha fala do contexto dessa mensagem. Não caia na libertinagem, não caia no erro que alguns irmãos, ao ouvirem o apóstolo Paulo, caíram. Então peraí, onde o pecado abunda, superabunda a graça. Então quanto maior o pecado, maior a graça. Então eu vou pisar na jaca mesmo com força, porque se a graça vai me perdoar e Deus vai transformar esse erro em milagre, então eu vou meter os pés pela mão mesmo. Por isso, irmão, não tire minha palavra do contexto. Acredite nisso. Não tire o que eu estou dizendo aqui e agora dentro dessa palavra para justificar a sua continuação no erro. Não use isso para continuar errando. Lembre-se de uma coisa: o que nós plantamos, nós colhemos. Nós sempre colhemos o que nós plantamos. Sempre sofremos as consequências negativas de nossas escolhas destrutivas. Anota essa frase e me marca aí no Face com uma foto sua. Nós sempre sofremos as consequências negativas de nossas escolhas destrutivas. Então preste atenção no que eu vou dizer para você. O fato de Deus transformar erros em milagres não é permissão para você continuar errando, para cometer mais erros.
Não caia nessa bobeira, pois a graça de Deus não é licença para pecar, meu irmão. A graça de Deus não é permissão para pecar. A graça de Deus não é como um perfume barato que a gente usa para cobrir o mau cheiro do nosso pecado. A graça de Deus é o poder de Deus, é o dom de Deus para transformar a nossa vida por completo. Amém ou não amém? Você está aí comigo, sim ou não? Pastor, mas como é que Deus pode transformar meus erros em milagres? Vou dizer para você que talvez um dos milagres mais extraordinários que Deus pode começar a fazer hoje mesmo na sua vida, hoje mesmo, e eu creio que agora mesmo, não é exatamente desfazer todos os danos que você causou ao longo da vida em um dia, porque milagre não é mágica, milagre é intervenção do céu. Você está me entendendo? E talvez o milagre mais poderoso que Deus possa fazer hoje na sua vida não é desfazer o dano que você destruiu aí ao longo da sua vida, não, irmão, mas presta atenção, iniciar hoje dentro de você um processo de transformação de dentro para fora, pois é dentro de você que tudo começa, e onde Deus inicia a obra de transformação dele. Por quê, pastor? Porque Deus não pode transformar nossos erros em milagres, a não ser que primeiro nós deixemos o nosso coração ser curado, ser restaurado, ser transformado. O tema dessa palavra são 3 palavras. O tema dessa ministração são 3 verbos que implicam em 3 ações, em 3 medidas, em 3 atitudes, em 3 comportamentos que você que quer ver Deus te tirar da derrota e te colocar na vitória, que quer ver Deus pegar os seus erros e transformá-los em milagres, você precisa fazê-lo. Quais são elas, pastor? Quais são essas palavras? A primeira dela é prostrar. Prostrar. Qual é a história que nós temos aqui? Qual foi o capítulo que eu li? O capítulo que eu li foi o capítulo 7. Qual é o capítulo 7 de Josué? É o capítulo que vem depois de uma vitória extraordinária sobre Jericó. Jericó com seus muros altos, largos, sendo uma cidade inexpugnável, uma cidade naturalmente protegida, segura e cercada. Qual foi a estratégia que Deus deu para Josué? Cercar aquela cidade, andar ao redor dela durante 7 dias, 7 vezes por dia, e no último dia, na última volta, dar um grito, e a vitória do Senhor veio sobre o povo, uma vitória estrondosa, uma vitória grandiosa, que somente o braço do Senhor pode fazer. Logo em seguida, eles tinham uma pequenina cidade chamada Ai, de aproximadamente 12 mil habitantes, entre homens e mulheres, 12 mil, uma cidade completamente diferente. E aí eles acharam que agora, com o número de 3 mil soldados, poderiam dar conta. E aí quando eles vão para enfrentar Ai, eles sofrem uma derrota vergonhosa para o inimigo pequenino. E muitas vezes, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Você não está perdendo para os principados, você não está perdendo para as potestades, você está perdendo para demônios de baixa patente, para inimigos bem pequenininhos, que facilmente poderiam ser vencidos, se você estivesse nesse processo de prostrar, levantar, avançar. Mas às vezes você acha que somente precisa depender do Senhor para grandes inimigos e não para pequenos inimigos. E eu vim nessa noite dizer, há um tempo sim para a nação brasileira, para o povo de Deus, para a igreja do Senhor, nessa nação e nas nações, se prostrar. Há pecados a serem confessados, há pecados escondidos, há falhas no altar, há gente com dupla face no altar, há pastores gananciosos, há ministros de louvor carnais, há gente mundana dentro da igreja, Mas vou te dizer, meu irmão, o Senhor nunca chamou a igreja para passar o tempo todo se humilhando, o tempo todo. Existe um processo. Eu me humilho, mas me levanto e avanço. Eu me prostro, me levanto e avanço. É esse o processo. E no verso 6 do capítulo 7 a gente encontra Josué prostrado por conta da derrota.
E olha, é óbvio demais dizer que se você está perdendo, é para ir para o lugar de oração. É óbvio isso, muito óbvio. E eu vou arriscar dizer aqui, se nem num tempo como esse você ora, se nem num tempo como esse você lê a Bíblia, em que tempo você vai ler? Em que tempo você vai ler a Bíblia? Se num tempo como esse seu coração não está sendo totalmente plenificado, abundantemente cheio pela palavra de Deus, pela atmosfera do céu, em que momento vai ser então? Se no momento de dor, de enfrentamento, de dificuldade, da possibilidade de você perder o emprego, da possibilidade de você morrer, da possibilidade de alguém que você ama morrer, se isso não te fizer prostrar-se, o que mais fará? O que mais fará? É importante que se diga que nesse tempo nós não estamos de férias. A igreja não pode entender que está de férias. Nós estamos no meio de uma batalha que aparentemente parece que o inimigo está vencendo. Por quê? Porque parece que tem pecado escondido no arraial de Deus, sem sombra de dúvida. E o verso 6 diz isso: então Josué prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Primeira palavra que aparece então nessa história é prostrar. Eu arrisco dizer que essa história está resumida em 3 palavras. A primeira delas é prostrar, e foi isso que Josué fez. E prostrar aqui é a palavra nessa história que define arrependimento. É a palavra que mostra para nós o caminho que Deus quer que a gente trilhe para começar a pegar os erros e transformá-los em milagres. Quantos esperam ver seus erros transformados em milagres? Dá um glória a Deus aí onde você está. Dá um glória a Deus na rede social aí. Manda um emotion aí desse aí de foguinho, de mãozinha grudada, de menino dando a volta, sei lá. Faz algo. Presta atenção. Prostrar é a palavra nessa história que define arrependimento. Mas eu não tenho certeza o que você pensa acerca de arrependimento quando essa palavra é falada. Eu não tenho certeza do que vem à sua mente quando realmente a palavra arrependimento é pronunciada. E eu tenho ouvido muita gente que não tem entendimento do que significa essa palavra, do que Deus espera ao falar sobre arrependimento para nós. Presta atenção, tem muita gente que acha que arrependimento é ficar religiosamente em um ritual, bater da cabeça, se surrando, se martirizando, sofrendo, se cortando, para de alguma maneira convencer a divindade de que está de fato arrependido. E presta atenção, a Bíblia diz que Josué está prostrado, jogando terra na cabeça. Presta atenção aqui no que eu vou dizer para você. Arrependimento não é terra na cabeça, é céu na mente. Uau! Arrependimento não é terra na cabeça, é céu na mente. Mas presta atenção, sem sombra de dúvida, ele está numa posição de humilhação. E humildade é o coração do arrependimento, é a essência do arrependimento. Você não pode se arrepender verdadeiramente se não sentir o sofrimento pelo pecado que você celebrou, que você abraçou, que você se melou, que você se sujou à luz da santidade de Deus. Arrependimento é sim sentir esse sofrimento por ter ofendido a santidade de Deus. Uau! Alguém já até disse, tão escandaloso quanto seu pecado tem que ser seu arrependimento, porque ofendeu a santidade de Deus. E eu vou dizer para você, Deus não pode pegar o seu erro e transformá-lo em milagre, até que você trate o seu erro como a Bíblia trata. Até quando mesmo você acha que não é tanto assim, é uma coisinha insignificante, você precisa olhar para o seu erro como a Bíblia está olhando, como o céu está olhando. E como é que a Bíblia está olhando o erro? Presta atenção no que eu vou dizer para você. Erro aqui é pecado, irmão. Pecado é encontrar prazer fora de Deus, é encontrar prazer em outros lugares.
Acã encontrou prazer numa capa, numa barra de prata e num pedaço de ouro. Encontrou um prazer destituído de Deus, porque Deus havia dado uma orientação. Presta atenção, pecado não é problema psicológico. Problema psicológico a gente resolve com terapia, pecado a gente se resolve com confissão. Não é diferente disso. Eu quero que você entenda que há um tempo sim para a igreja estar prostrada nesses dias, para a igreja estar pedindo misericórdia, se arrependendo de suas falhas, de seus pecados, isso no nível da liderança, no nível do povo em geral, em todas as denominações, em todas as expressões do corpo de Cristo aqui na terra. Mas Deus não espera que a igreja passe por essa crise o tempo todo prostrada. Deus sim quer vê-los prostrados, sim, porque assim dá início ao processo de milagre na sua vida. E se você ver, não foi o tempo todo prostrado que Josué encarou o fato de ter sofrido uma derrota vergonhosa. Além de se prostrar, ele fez outras coisas. Mas o meu ponto aqui, nessa ação de estar prostrado é, perceba uma coisa, Josué, o grande general, sucessor do grande legislador de Israel, Moisés, está agora arrasado, está agora frustrado, decepcionado, com uma derrota vergonhosa no seu caminho. Visivelmente, quais eram os resultados? Simples, 36 mortos. E o peso da vergonha de levar o povo de uma vitória histórica para uma derrota humilhante. Era essa a vergonha, era esse o peso da vergonha em Josué, naquele momento que ele está prostrado. Era isso que Josué via, 36 mortos, o que as nações dirão? Não é isso que geralmente a gente passa a perceber? O que vão dizer, o que vão achar? Isso é o que é visível, mas deixa eu te mostrar, havia nos bastidores uma dinâmica infernal, sabotando o sucesso, e todas as vezes que essa dinâmica infernal está nos bastidores, atuando, ela vai sabotar o seu sucesso, ela vai sabotar a sua vitória. Havia nos bastidores uma dinâmica de pecado oculto, que era Acã. Deus disse: vocês vão vencer a batalha contra Jericó, e não vão reter nada, tudo é abominável, tudo é separado, porque a primeira cidade da conquista é primeira, então vocês não poderão pegar nenhum despojo. Mas na hora da conquista, Acã vê uma capa bonita, Acã vê uma peça de prata, Acã vê uma barra de ouro. Isso nos lembra os 3 inimigos que nós temos: o mundo, o diabo e a carne. E aí, sabe o que Acã pega? Acã faz? Ele pega tudo isso e leva para dentro da vida dele, leva para dentro da casa dele, e põe embaixo da tenda dele. E Josué está lá prostrado, envergonhado, humilhado, com um monte de emoção borbulhando dentro dele, sem saber se iria avançar, sem saber se iria superar essa derrota. E de repente ali, num estado de humilhação, num estado de prostração, e esse é um dos estágios espetaculares para o povo de Deus. Mas essa história nos mostra uma coisa, irmão, que quando Deus dá detalhes do que nós devemos fazer, a obediência não é opcional, ou a gente obedece ou sofre. E foi isso que o povo viveu. É importante que você saiba que existem consequências sim para o seu pecado. Há o perdão do céu? Sim, há perdão do céu, mas há consequências sim para os pecados que nós cometemos. Josué está prostrado, atolado no medo, atolado na insegurança, atolado nas lágrimas, atolado na vergonha, dizendo inclusive para Deus: o que vão pensar as nações? Daqui a pouco a gente vai ter exércitos enormes aqui diante de nós para nos matar, por conta de uma derrota humilhante dessa. Eu fico imaginando Josué ali sofrendo, se angustiando. Eu acredito que
Quando Josué está prostrado, ele está se perguntando: será que eu vou superar isso um dia, Deus? Será que eu vou superar isso um dia? Quantos já não se perguntaram isso? Será que nós vamos superar isso, Deus? Quantas esposas não estão se perguntando hoje: será que eu vou superar a derrota no meu casamento, o fato de eu ter sido traída? Quantos maridos não estão se perguntando hoje? Quantos jovens não estão se perguntando se vão superar o fato de terem tomado as decisões erradas na vida? Quanta gente não está hoje sofrendo por antecipação, por conta exatamente de uma derrota vergonhosa? Mas o que vemos em Josué, nessa sua prostração, nessa sua humilhação, é exatamente o que Deus quer ver na igreja. E quando Ele vê isso na igreja, presta atenção, quando Ele vê isso no seu servo, quando Ele vê isso na sua serva, quando Ele vê isso nos seus filhos, essa posição de prostração é a posição que dá início ao processo de transformação do erro em milagre. Eu quero liberar isso na sua vida, irmão. Se você está prostrado, pode esperar que o processo de transformação de erros em milagres já começou a acontecer no céu, e na terra você vai ver em poucos dias. Meu Deus, tecnicamente no Novo Testamento, arrependimento significa mudar de mente. Metanoia, uma palavra que a gente pregou muito ano passado. Então no Novo Testamento, arrependimento é mudança de mente. O que é isso, pastor? É alinhar nossos pensamentos aos pensamentos de Deus. Muitas vezes a gente diz que está pensando igual Deus, de acordo com a palavra, mas a gente está pensando igual os políticos, a gente está pensando igual a essas redes de TV que disseminam mentiras e apavoram o povo, e a gente está pensando igualzinho eles, dizendo que a gente está em metanoia. Não está. Então arrependimento à luz da Bíblia é mudança de mente, é estar sintonizado com Deus, é abraçar o seu plano, é abraçar o seu propósito. Estava falando para a pastora, para ali esses dias, que no vocabulário judaico não existe, Flávio, a palavra tragédia. Pergunta para mim por quê? Sabe por quê? Porque para todo judeu não existe tragédia, só existe propósito. Nenhuma dor é sem propósito, nenhuma circunstância é em vão. Deus pode usar tudo isso para transformar em milagre na vida do povo. Nós precisamos ganhar essa mentalidade. A mentalidade de trauma, a mentalidade de tragédia é uma mentalidade grega. A Bíblia não é grega, a Bíblia é divina. A língua de Deus é outra, a mentalidade de Deus é outra. Nós precisamos estar sintonizados com Deus. E esse é um conceito habitual. Esse é um conceito que a Apacentar sabe, porque o ano passado a gente mergulhou fundo nessa ideia. Mas presta atenção, quando eu leio, posta para mim, Flávio, por favor, Apocalipse capítulo 2, verso 5. Apocalipse 2, verso 5. Quando eu leio Apocalipse 2, 5, eu percebo um outro significado para arrependimento à luz da Bíblia. E eu quero mostrar isso para você, um outro significado. Olha o que diz o texto: lembre-se de onde caiu. Eu estou a uma altura de 90 centímetros aqui, irmão. Daqui para o chão é 90 centímetros. Eu tenho condições de cair daqui. Eu não tenho condições de cair daqui para o chão, porque não tem altura nenhuma. O texto está dizendo: lembre-se da altura que você caiu. Lembre-se da altura que você caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Esse versículo nos faz pensar em arrependimento sob uma nova ótica, sob uma nova luz. O texto diz para o povo se lembrar da altura de onde eles caíram, e para voltar para lá imediatamente. Presta atenção, eu disse que biblicamente arrependimento é mudar de mente, é começar a pensar igual Deus. Esse é um aspecto bíblico neotestamentário do significado de arrependimento.
Mas quando nós começamos a estudar a palavra arrependimento, que não é algo meramente religioso, a gente encontra, por exemplo, Deus exortando essa igreja para que ela lembre-se de onde ela caiu. Presta atenção, não é no que ela caiu, mas é de onde ela caiu. Presta atenção, não é no que ela caiu, mas é de onde ela caiu. O texto, mais ou menos parafraseado, está dizendo assim, ó: povo, lembre da altura que vocês estavam. Lembra que em Efésios vocês ouviram o apóstolo que inaugurou a igreja, o apóstolo que plantou a igreja na cidade de Éfeso, disse que porque vocês foram ressuscitados com Cristo, vocês foram colocados nos lugares altos, nas regiões celestiais. Quando nós lemos então essa advertência de Jesus, Jesus está dizendo assim: ei, arrependimento é voltar para esse lugar alto onde vocês estavam. Ei, arrependimento é voltar para essas alturas que vocês uma vez foram colocados. Então, o que significa aqui essa palavra de prostrar-se para nós? E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. Significa voltar ao topo, voltar à perspectiva de Deus, voltar aos caminhos de Deus, voltar à verdade da palavra de Deus, voltar ao alto chamado que Deus tem para a igreja, que não é como eu tenho ouvido tantos pastores, e aqui não é uma crítica, mas eu tenho ouvido tantos pastores dizer: está na hora de se humilhar, está na hora de se humilhar. Irmãos, eu vou dizer, se você já se humilhou, está na hora de se levantar para avançar. Meu Deus, porque a igreja não pode ficar o tempo todo prostrada. Ela tem que entender que o arrependimento é voltar para o topo, arrependimento é voltar para a perspectiva de Deus, arrependimento é voltar para os caminhos do Senhor, arrependimento à luz de Apocalipse 2:5 é voltar para a verdade da palavra do Senhor, para o alto chamado, para o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós. Acredite, irmão, Deus não pode transformar o seu erro em milagre se você está sentado nele. A partir do momento que você ocupa o topo de novo, Deus pega aquilo e transforma em milagre. Deus quer transformar o seu erro em milagre. Você pode dizer isso? Deus quer transformar o meu erro em milagre. Ainda que ninguém saiba do seu erro ainda que ninguém saiba que um dia você abortou uma criança, ainda que ninguém saiba que um dia você roubou, ainda que ninguém saiba que um dia no íntimo do seu coração você desejou que o seu pai ou sua mãe morresse, ainda que ninguém saiba, mas acredite, Deus quer pegar esse erro e transformar em um milagre na sua vida. Sabe por quê? Porque foi isso que ele fez com Davi, após um terrível ciclo de pecado, de rebelião, de negação, de escândalo, de depressão. Foi isso que os céus fizeram com Pedro numa praia, foi isso que Jesus fez com Pedro em uma praia solitária, quando a escancarada traição dele estava visível. Foi isso que Deus fez por Josué, depois de uma derrota esmagadora contra um inimigo inferior. Deus quer te pegar do buraco que você está agora, irmão. Veja isso, Deus fazer isso na sua vida, pegar você do buraco que você está agora e colocar você nas alturas de novo. Quantos recebem essa palavra aqui em nome de Jesus? Tenha certeza, tenha plena confiança de que por causa da graça de Deus e por seu arrependimento profundo e genuíno, seus erros estão sendo pegos agora pelo céu e sendo transformados em milagres. Por isso, seus erros não precisam ser o fim da visão de Deus para a sua vida. Seus erros não precisam ser o fim do jogo para você. Seus erros não precisam ser o fim da história para você, porque Deus pode reverter isso para a glória dele. Pastor, mesmo que os meus erros tenham sido na área sexual, despedaçou minha vida, despedaçou minha família, despedaçou meu casamento, sim. Pastor, mesmo que os meus erros tenham sido uma mágoa profunda, uma raiva profunda naqueles que um dia me amaram e que continuam me amando, e porque me amam tanto, estão tão tristes comigo. Sim, Deus pode transformar todos esses erros em milagres, se você começar
prostrado, o caminho de volta. Se começar humilhado, o caminho de volta. Agora, acredite, irmão, se você quer ver Deus fazer o impossível, presta atenção no que eu vou dizer para você. Então não se esquive, não diminua o seu erro, não relativize, não esconda seu erro, não negue o seu erro, não desabe diante ou debaixo do peso do seu erro. Traga para Jesus, entregue para Jesus e deixe que Ele faça algo milagroso com esse erro que você fez. Amém ou não amém? Segunda palavra, levantar. Verso 10 do capítulo 7 diz isso: o Senhor disse a Josué: levante-se. Você pode dizer para alguém aí perto de você: irmão, depois de prostrar-se, sabe o que tem que fazer? Levantar-se. Então levante-se, porque você está prostrado ainda. Tem muita gente que quer ver a igreja prostrada, mas esse não é o lugar que Deus quer ver apenas. Se você errou, vá para esse lugar, mas confessou, se arrependeu, está na hora de se levantar. Sabe, irmãos, Deus interrompe a descida acelerada de Josué rumo à autopiedade, rumo à depressão. Ah, Deus, nós perdemos a batalha, uma cidadezinha tão pequenininha. Deus, ei, para, pode parar. Você já confessou, já tratou, pegou o Acã, já eliminou o pecado, tirou o que era abominável, então levante-se para viver o plano e o chamado que eu já estabeleci para você. Você prestou atenção? Deus respondeu ao pedido de ajuda de Josué, diferente do que a maioria das pessoas espera. A maioria das pessoas espera sim, Deus responder: eu acho que você não chorou o suficiente não. Eu acho que você não se humilhou o suficiente não, tem que se humilhar um pouquinho mais. Não, Deus não pediu para Josué orar um pouco mais insistentemente. Deus não pediu para Josué fazer um ato de penitência, a fim de provar realmente que lamentava o ocorrido. Ao invés disso, ele olhou para Josué e disse: levante-se, levante-se. Deus olhou para Josué e disse: levante-se do chão, pare de chorar pelas derrotas que passaram e obedeça a mim agora, completamente, nesse momento. O que Deus estava fazendo? Dando uma segunda chance. Sabe o que Deus está fazendo para mim, para você, para a igreja como um todo, nesses dias? É dando uma segunda chance. Está na hora de se levantar. Meu Deus, alguém pode me ajudar aqui? Dá um aleluia, me ajuda aí. Você que está aí na sua casa, está entendendo isso? Deus está dando uma segunda chance para nós. Nos prostramos, irmão, já orei, já chorei, já me humilhei, já pedi perdão. Eu já pedi perdão até das coisas que eu nem tenho consciência ainda. Eu disse: Deus, até aquilo que eu acho que não é, mas é, se for, então corrige, muda. Eu já me joguei no chão, já me humilhei, e eu tenho certeza que boa parte dos pastores já fizeram isso, boa parte da liderança do Senhor já fez isso. Agora está na hora de se levantar, irmão. Está na hora de se levantar, está na hora de abraçar essa segunda chance. Está na hora de viver essa vitória valiosa, essa vitória decisiva. Talvez você tenha passado os últimos dias, os últimos meses, os últimos anos com o rosto voltado para o chão. Está na hora de olhar para aquele que vai dar a vitória. Está na hora de olhar para aquele que está dizendo: levante-se, levante-se, igreja brasileira, levante-se, levante-se e posicione para a vitória. Porque, irmão, presta atenção, quem gosta de crente deprimido é o diabo. Deus gosta de ver o povo arrependido, não deprimido. E se você se arrependeu, está na hora de se levantar. Se você está esses dias, esses meses, esse ano voltado para o chão, sentindo-se derrotado pelos erros que fez, Deus me mandou essa noite dizer para você: ei, o que você está aí fazendo prostrado, levante-se. Por quê, pastor? Porque muitas vezes o sucesso entra pelas portas do fundo do fracasso. Meu Deus. E eu estou sentindo o sucesso entrar na história de muita gente esses dias que tem um histórico de fracasso. Presta atenção, irmão. Quando a igreja anda com Deus, nenhuma derrota é permanente. Quando a igreja anda com Deus, nenhuma derrota é permanente. Então levante-se,
Pare de ficar colecionando derrotas e comece a colecionar vitórias, vitórias e vitórias para a glória do Senhor. Seja um colecionador de vitórias. Há fracassos, sim. Então vá, se prostre, mas depois se levante para colecionar as vitórias. Pastor, e se aparecer por acaso uma derrota de novo? Lembre-se, a batalha que você perdeu ontem, você pode vencê-la hoje. A batalha que você perdeu ontem, pode vencê-la hoje. Depende do que, pastor? De uma decisão: me prostrar e me levantar. Deus estava dizendo para Josué: eu vou transformar o lugar da sua derrota no lugar da sua vitória. Deus está dizendo para muita gente aqui, que no lugar da derrota, Deus está te levantando para a vitória. Sabe, muitas vezes você perdeu por vício, e você não precisa voltar lá para a boca para mostrar que venceu, não. Deus vai te levantar para mostrar para outros que é possível superar o vício das drogas. A vitória vai ser você abrir sua boca e dizer: Deus me libertou, Deus me curou, Deus me salvou, as oportunidades se abriram para mim, a salvação chegou na minha casa, a mudança do meu casamento aconteceu. Presta atenção, no lugar da tua derrota, Deus te levantará para vencer, em nome de Jesus. E por último, para acabar, avançar. Josué 8, verso 1 diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime. Irmão, Josué já tinha ouvido isso. Josué ouviu isso quando Moisés falou: vão lá espionar a terra, Números 13. Não tenham medo, não desanime. Josué já tinha ouvido essa palavra. E há momentos que você precisa de novo ouvir essas palavras na sua vida. Não é autoajuda, não. É necessidade, sim, de retomar, porque há tantas vozes querendo captar ou capturar sua atenção, capturar sua mente. Está na hora de ouvir Deus dizer de novo: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance. Como é? Então, além de me prostrar, eu tenho que fazer o que mais? Me levantar. E depois de me levantar, avançar. Sabe? O que está reservado para nós nos próximos dias não é estagnação, não. É avanço, é conquista, é progresso, é conquista atrás de conquista, é vitória atrás de... pastor, o senhor está fora da casinha, o senhor não está enxergando. Não, irmão, eu não estou enxergando, é com esses olhos naturais que você está enxergando, porque eu estou de novo, por conta do arrependimento, nos lugares altos. Eu voltei ao topo, e agora eu estou enxergando como Deus enxerga, e ponto final. E eu estou disposto a avançar. Presta atenção, arrependa-se, levante-se e avance. Avance. Eu creio de todo o meu coração que você está pronto para cooperar com Deus na realização do impossível. Se você está assim, diga um amém aí. Está comigo aí? Diz amém também aí, Flávio. Diz amém, Everton. Diz amém, Pedro. Diz amém, Mateus. Vai lá, pastora, diz amém aí, em nome de Jesus. Vocês estão prontos? Estão prontos para cooperar com Deus para realizar o impossível? Diga: eu estou pronto. Então é hora de avançar. Se você se prostrou, se humilhou, confessou, abandonou, levante-se, 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 porque Deus te colocará na posição da vitória, no lugar onde você foi derrotado. Mas avance, vá para o próximo nível. E eu creio que nós estamos entrando no mover de Deus, irmão, que você não tem ideia. Você não tem ideia. Acredite nisso. Nós não estamos aqui para sobreviver nesse mundo. Nós não estamos aqui para condenar esse mundo. Nós ainda estamos aqui para transformar esse mundo. Eu tenho ouvido tanta gente dizer assim: está na hora da igreja fazer as malas e ir embora. Que ir embora, irmão? A gente é o sal dessa terra podre. A gente é a luz no meio dessa escuridão. E a gente vai embora para quê? Que chamada é esse? Meu Deus, se tem algum pastor te influenciando com essas ideias, irmão, acredite. Nós não viemos para cá para sobreviver. Nós não viemos aqui para condenar o mundo. Nós viemos aqui para transformar o mundo. Por isso,
avance da morte para a vida, avance das trevas para a luz, avance da derrota para a vitória, do medo para a fé, da tristeza para a alegria. Avance agora, agora aí na sua sala, se levante e profeticamente comece a marchar, a avançar do pavor para uma expectativa extraordinária, de que ainda essa semana coisas extraordinárias acontecerão. Se levante e avance para sair da escuridão e entrar na liberdade da luz do Senhor. Se levante do luto para a festa, avance, porque nós somos o povo do avanço. Nós somos o avanço de Deus aqui na terra. Há uma música que diz: a atmosfera já mudou. Uau! Teu espírito eu sinto que está aqui, as evidências surgirão. Teu espírito está aqui, portanto flua neste lugar, transborda o teu amor, e esse amor pode nos envolver. Você está aí na sua casa, fique em pé, vamos cantar juntos isso. A atmosfera já mudou.